noite, meus irmãos. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. E nesse momento, onde quer que você estiver, separe esse momento para orar, para dedicar em leitura bíblica, em oração, que nós, nesse momento, precisamos voltar os nossos pensamentos a Deus, em todo o tempo. E nesse momento nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. Nós sabemos que não está sendo fácil a questão do Covid e também a questão financeira para muitos. Então nós vamos orar, pedir também pelos enfermos, pelos nossos governantes, para que Deus assim nos abençoe. Pai nosso, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós somos gratos, Pai, porque em toda e qualquer situação o Senhor não perdeu o controle de nada, Pai. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é uma situação que será passageira e logo, logo nós iremos voltar ao normal com a graça do Senhor, Pai. Nós te pedimos, Pai, pelos enfermos da nossa igreja, Pai, te pedimos que o Senhor restabeleça, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos também pelos irmãos que estão com dificuldades financeiras ou também questões de emprego, Pai, que o Senhor abra as portas, Pai. Não deixe também nenhuma porta, Pai, de empresa também se fechar, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia sobre nossas vidas, Pai, porque também somos pecadores e carecemos da graça do Senhor, Pai. Te pedimos pelos nossos governantes, Pai, que o Senhor dê sabedoria na direção e na condução da política do nosso país, Pai. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós iremos ouvir um cântico. Separe esse momento para louvar e agradecer o nome aí na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste.
a terra te adora. Nós nos prostramos, nos curvamos diante do teu poder, da tua grandeza, da tua autoridade. Não há outro igual a ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus por essa linda canção. Que Deus assim possa confirmar essa palavra no nosso coração. Bom, nessa noite eu gostaria de falar sobre um compromisso radical do cristão, mais especificamente em relação à obediência. E para isso nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 7, do versículo 21 ao 27. Mateus 7, do versículo 21 ao 27, que diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Versículo 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu li até o versículo 29, porque era a conclusão aqui deste capítulo. Bom, nesse momento aqui, Jesus está concluindo o Sermão do Monte, que muitas pessoas conhecem. Ele não está aqui preocupado em apresentar mais instruções, mas ele deseja assegurar exatamente essa reação adequada a cada instrução que ele estava dando ali naquele momento. Ele mostrou diversas coisas que podem tirar a gente do caminho estreito. Como nós já vimos no Sermão do Monte, temos aquela parábola que fala dos dois caminhos: caminho estreito, que é muito difícil, e tem um caminho largo, que é fácil, que é amplo, mas que leva à perdição. Um teólogo chamado Tasker, ele diz que, entretanto, não somente os falsos mestres que tornam o caminho estreito mais difícil de achar e mais difícil de palmilhar, um homem também pode se enganar dolorosamente. Ou seja, às vezes a gente pensa que é só o caminho, por ser estreito, é difícil da gente ir e tal, enquanto comunidade, mas na verdade o homem também pode se enganar e se deixar levar por outros caminhos, e então ser envolvido por um caminho mais largo. É isso que esse teólogo quis dizer. E exatamente esse enganar-se que vemos aqui no texto. Então, qual que deve ser a nossa reação com relação a isso? Jesus nos leva a um confronto próprio, colocando de nós exatamente a escolha radical, que é entre a obediência e a desobediência. E nessa noite nós vamos falar sobre a obediência. John Stott, pastor anglicano inglês, ele diz que Jesus faz uma advertência contra essas duas alternativas inaceitáveis. Ele diz assim: a profissão de fé meramente verbal, quando você lê no versículo 21 até o 23, você percebe isso, e o conhecimento de Deus meramente intelectual, a partir do versículo 24 até o 27. Nenhum desses pode substituir a obediência, porque quando você fala com os lábios, não significa que você está obedecendo, e ao mesmo tempo que você sabe, você tem essa instrução, esse conhecimento, não significa também que você está obedecendo. Na verdade, ambos constituem um disfarce da desobediência. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento com relação à nossa vida diante de Deus.
Jesus mostra que o nosso destino eterno depende de uma obediência total. Portanto, nesses 2 parágrafos finais do sermão, eles são bem parecidos, bem parecidos. Ambos constatam as reações certa e errada dos ensinamentos de Cristo. Uma pessoa que pode simplesmente falar, mas não obedecer, e uma pessoa que pode saber muito e também não obedecer. Ambos indicam que a neutralidade no reino de Deus é impossível. É impossível você ser neutro no reino de Deus. Impossível. E também que a decisão, ela tem que ser tomada em todo momento na vida cristã, é tomada por decisões. Decisões. Isso também é uma coisa que a gente tem que ficar observando. Ambos destacam que nada pode substituir a obediência ativa e prática. A obediência ela é ativa e ela é prática. Ela é vivida todo dia. Todo momento você tem uma situação que você pode obedecer, porque ela é prática. E ambos também ensinam que a questão da vida e da morte no dia do juízo será determinada pela nossa reação moral a Cristo e a seus ensinamentos nessa vida. Também está relacionado à moralidade, porque tanto o falar quanto o saber envolve obediência e moralidade. A única diferença entre os parágrafos é que no primeiro se oferece como alternativa a obediência uma profissão de fé com os lábios, enquanto que no segundo, um mero ouvir como alternativa para a obediência. Enquanto uns gostam de falar, outros gostam de ouvir, mas ao mesmo tempo pode acontecer de não haver nenhuma obediência. Com todas as informações que nós temos em mãos aqui agora nessa noite, eu quero conversar sobre esses 2 parágrafos. E seguindo aqui em texto, aqui em primeiro lugar, a gente pode ver essa escolha radical e nós devemos tomar cuidado com algumas coisas. E eu quero destacar pelo menos 2 delas. Em primeiro, o perigo de termos uma profissão de fé simplesmente verbal. E não estou dizendo aqui exatamente quando você vai batizar e você dá aquela profissão de fé. Mas se você quiser tomar esse como exemplo, entenda exatamente que se você dizer apenas e não obedecer, simplesmente que você pode estar tendo uma profissão de fé simplesmente verbal. As pessoas que Jesus está descrevendo aqui estão confiando para a sua salvação em uma afirmação do credo, no que elas dizem a respeito de Cristo. Nós já vimos credos apostólicos que dizem muitas coisas sobre Cristo, sobre a vida cristã. Isso pode ser meramente verbal, ao invés de ser enxertado no nosso coração e vivido em obediência. Versículo 21 diz assim, que nem todo que me diz. Versículo 22, muitos naquele dia hão dizer, mas o nosso destino final será estabelecido, Jesus insiste nisso, não pelo que lhe dizemos hoje, nem pelo que lhe diremos no último dia. Não é aquilo que dizemos a Deus que vai definir nosso destino final. Não adianta a gente dizer coisas lindas, maravilhosas a Deus, contando que Ele vai mudar alguma coisa. Mas por fazermos o que dizemos, por estar a nossa profissão verbal acompanhada exatamente da obediência moral, daquilo que vai transformando nosso coração, nosso ser, dia após dia, em obediência. Uma profissão de fé verbal é indispensável, né? A gente vai ver que Paulo, para a gente ser salvo, a gente tem que confessar com os nossos lábios e confessar Deus e crer e confessá-lo. O próprio Paulo, por exemplo, ele diz que para sermos salvos, nós temos que confessá-lo com os nossos lábios e crer em nossos corações. Romanos 10, do versículo 9 e 10.
E uma verdadeira profissão de fé em Jesus como Senhor é impossível sem o Espírito Santo. A gente pode ver isso lá em 1 Coríntios 12, versículo 3. Nesse texto nós vemos que, em primeiro lugar, que o chamam de Senhor, de forma respeitosa e educada. Nós vemos em segundo, que a profissão ortodoxa, que vamos dizer assim, o chamam de Senhor devido a uma tradução da palavra judaica Jeová do grego no Velho Testamento. Por isso o chamam de Senhor. Em terceiro, nós vemos que é fervorosa, pois não é um Senhor frio ou formal, mas um Senhor entusiástico. Não é dito de Senhor, Senhor, mas simplesmente Senhor, Senhor, de forma entusiástica, como se o orador quisesse chamar a atenção para forçar ali o zelo e a sua devoção ao Senhor. É dessa forma que está sendo dito aqui, Senhor, Senhor. E esse quarto ponto é que é uma confissão pública. A razão por que Jesus os rejeita é que a profissão de fé deles foi verbal e ela não foi moral. Era uma confissão apenas de lábios, mas não de vida. Meus irmãos, como é difícil pensar isso. Pensar numa vida em que a gente pode viver, confessando a Deus como Senhor, mas não vivendo Ele como Senhor das nossas vidas. Isso é muito complicado. Chamam a Jesus de Senhor, Senhor, mas jamais se submeteram ao seu senhorio, nem obedeceram à vontade de seu Pai. Na versão de Lucas é até um pouco mais forte. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6, versículo 46. Interessante nós pensarmos isso. A diferença vital está entre o dizer e fazer. Podem alegar grandes feitos em seu ministério, mas no seu comportamento diário, as suas obras não são boas, são más, não testificam daquilo que ele está dizendo. Entendem, meus irmãos? É um texto que traz a gente, que coloca a gente diante de Deus, que faz a gente se examinar todo dia, fazer realmente uma transformação diária que só Jesus e o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Jesus não fica impressionado com as nossas palavras piedosas e ortodoxas. Nada que você dizer vai mudar, talvez, o sentimento de Deus por você. Ele continua pedindo evidência de nossa sinceridade em boas obras de obediência. Em segundo lugar, o período de conhecimento meramente intelectual, quando você vê ali no versículo 24 até o 27. Enquanto no parágrafo anterior o contraste era entre o dizer e o fazer, o contraste agora é entre ouvir e fazer. De um lado, Jesus diz: esta é a pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica, versículo 24. E do outro, a pessoa que ouve essas minhas palavras e não as pratica. No versículo 26, depois ele ilustra esse contraste entre os seus ouvintes, o obediente e o desobediente, com a sua conhecida parábola dos dois construtores, que nós acabamos de ler. O homem sábio cavou, construiu a casa sobre a rocha, e o tolo não queria se aborrecer com os alicerces e contentou-se em edificar a casa sobre a areia. Vamos fazer uma análise dessa parte. Enquanto os dois prosseguiam com a sua construção, um observador comum, eu, que não sei muito de engenharia, poderia perceber quase nada, ele praticamente não poderia observar o que estava acontecendo ali. Ou seja, se as duas casas estivessem uma lado da outra, não dava para notar nada, nenhuma diferença, pois a única diferença estava exatamente na base, nos alicerces daquelas casas. Então, eles não podiam ser vistos. Só depois de uma tempestade, que traz ventos, chuva, enfim, tudo, é que então
é revelado os alicerces ali, porque bateu os ventos, os rios transbordaram, foi limpando, tirando terra para baixo. E quando então foi visto, não tinha alicerce nenhum em uma casa, e a outra casa que se sustentou estava sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha resistiu à tormenta, enquanto a casa que foi construída sobre a areia ficou arruinada. Da mesma maneira, os cristãos professos, seja de qual denominação for, frequentemente se parecem. Interessante isso, né? Não podemos distinguir qual é qual. Porque olha uma coisa interessante desse texto. A gente pode olhar para esse texto e pensar assim, que Jesus está fazendo uma comparação entre cristãos e não cristãos. Só que o não cristão não fez nenhuma profissão de fé. Ele não falou e ele também não ouviu. Para falar e ouvir, ou seja, para professar e para ter o conhecimento, você tem que estar dentro, ou seja, você deveria ter sido cristão. Olha que interessante, meus irmãos, nós podemos pensar, olhando para esse texto, que Jesus está fazendo uma comparação entre cristãos e não cristãos. Só que não é esse o caso. Porque nenhum não cristão professou a Cristo. Ele não disse Senhor, Senhor. E ele também, até porque ele não conhece, e ele também não ouviu, ele não viveu isso, não adquiriu conhecimento nesse sentido. Mas o que é comum entre esses edificadores espirituais é que eles ouvem estas minhas palavras. Essa está a diferença. Por isso que a gente não deve pensar nesse texto olhando para as pessoas que não são cristãs, ou seja, que não professam a Cristo como Senhor. Nós devemos pensar nesse texto de pessoas que estão na nossa comunidade, que são cristãs. Interessante nós pensarmos isso. Portanto, os dois são membros de uma comunidade cristã visível. Ambos leem a Bíblia, ambos vão à igreja, ouvem os sermões, compram às vezes literaturas cristãs. O motivo por que tão frequentemente não podemos diferenciar um do outro é que os alicerces de sua vida estão ocultos aos nossos olhos. A verdadeira pergunta não é se ouvem os ensinamentos de Cristo, mas se fazem o que ouvem. Essa é a diferença nesse momento. O contraste agora é entre o ouvir e o fazer. Apenas uma tempestade revelará a verdade, ou seja, apenas uma situação muito difícil na vida, um coronavírus, talvez, uma crise financeira, uma decepção amorosa, ou então a perda de um emprego, ou então uma enfermidade, qualquer coisa. Apenas uma enfermidade revelará o fundamento, o alicerce daquela pessoa. Às vezes, essas tempestades de crises revelam que tipo de pessoas somos. Caso contrário, a tempestade do juízo certamente o fará. Ali será exposto tudo no dia do juízo. Não há um alicerce que não estará descoberto. E somente os que foram construídos em cima da rocha, que estarão com Deus, porque a rocha é Jesus. Concluindo, nessa noite, gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesse momento. A verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesses 2 parágrafos finais do sermão é que nenhum conhecimento intelectual dele, nem uma profissão de fé verbal
embora ambos sejam essenciais, podem substituir a nossa obediência a Deus. Isso não quer dizer que a salvação é pelas obras da obediência. Entendam isso, meus irmãos. Pois todo o Novo Testamento oferece a salvação apenas pela graça, e isso por meio da fé. O que Jesus está destacando, entretanto, é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e professam sua fé, sempre hão de obedecê-lo, expressando isso em obras. Interessante observar isso. O propósito principal do Sermão do Monte é apresentar-nos essa alternativa, colocando assim diante da necessidade indispensável da escolha. O tempo todo a gente tem oportunidade de fazer escolhas. Como nós temos oportunidades. Você acordou, o seu próximo movimento é uma escolha. Jesus nos chama a sermos sal e luz dessa terra. Pensem bem, o mundo é como alimento podre, cheio de bactérias que causam desintegração. Os discípulos de Jesus têm que ser sal exatamente para evitar o apodrecimento. Os discípulos de Jesus têm que ser luz no mundo para dissipar as trevas, porque o mundo está mergulhado em trevas. A pergunta que quero deixar a nós nessa noite, sobre o alicerce que vamos construir, sobre qual alicerce nós vamos construir a nossa vida. Que nós possamos fazer essa escolha radical de viver em obediência. A minha oração nessa noite é que Deus trabalhe no nosso coração, nos leve a obedecer e que nós mesmos possamos perceber aquilo que desagrada a Deus, porque nós já podemos estar desagradando a Deus simplesmente falando, mas não vivendo em obediência, ou então ouvindo, mas não vivendo uma vida prática de obediência. Que Deus assim nos abençoe e nos dê a graça de ter essa oportunidade de chegar diante de Deus, expor a nossa vida, pedir perdão pelas nossas falhas e buscar dia após dia a viver uma vida de obediência. Nós vamos ouvir mais uma música e nesse momento aproveite para orar e vamos louvar ao nosso Deus nesse momento. Diga-me és tu, Senhor. Tu és digno, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, Pai.
Deus por esse cântico. Nós queremos encerrar nesse momento esse culto que continua no seu lar e avisar os irmãos que no próximo domingo, às 10 horas, teremos EBD aqui transmitida por esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe. E às 19 horas nós teremos também o nosso culto noturno aqui, transmitido também por esse canal. Antes de encerrar, eu quero orar. Deus abençoe a vida de você, sua família, durante essa semana. Pai nosso, nós queremos te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, e ainda há de fazer em nossas vidas, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão por não vivermos em obediência, Pai. Pai, transforma o nosso coração, Pai, não deixa que nada, Pai, nem o mero ouvir, nem o mero falar, Pai, atrapalhe a nossa vida de intimidade com o Senhor, Pai, mas que possamos ter uma vida prática, Pai, de obediência, com ações morais, Pai, honestas, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos honestos com nós mesmos para entendermos onde estamos errando, Pai. Nos ajude, Pai. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai. A nossa oração que fazemos hoje, agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus nos abençoe.